Fala pessoal, tranquilo? Vamos resolver aqui mais uma questão do simulado número 7 do Viesatas. A questão número 3 da USE 2016. Ela diz o seguinte: o domínio da função real de variável real definida por f de x igual a log de x quadrado menos 4x vezes 5x menos x quadrado. Ambos esses produtos, já um log na base 7 e o outro na base 3. Então assim, pessoal, é uma questão que a gente vai precisar de encontrar o domínio da função, obviamente, e ter os conhecimentos de intervalo. E ele já nos disse na questão que vai ter um intervalo aberto, mas isso não ajuda muito. A gente precisa conferir onde estão esses intervalos. Tá ok? Então, primeira coisa, tá? Vocês precisam entender o seguinte, que o x, tá? Que a gente chama de logaritmando, que eu coloquei um logaritmo genérico, tá? Esse x do logaritmando ele precisa ser maior que zero, tá? E isso vai causar, né, aquelas restrições no nosso domínio, né? Porque não é qualquer valor de x que a gente pode colocar aqui, muito menos aqui. Então a gente precisa fazer o seguinte, como é uma questão de domínio, né, e intervalo, a gente vai ter aquela ideia das desigualdades. Por exemplo, eu vou chamar aqui de primeira equação. Quem vai ser minha primeira equação? Ora, a nossa primeira equação, certo? E a segunda também. Primeira barra segunda equação. Bora lá. Quem vai ser a primeira equação? Vou chamar aqui de x quadrado, tá? É exatamente os logaritmanos aqui correspondentes. X quadrado menos 4x, ok? Isso a gente sabe pela restrição que tem que ser o quê? Maior que zero. E 5x menos x quadrado também tem que ser maior que zero. Então bora dar uma arrumada nisso daqui. Olha só, informação importante. Toda vez em uma função de segundo grau que estiver faltando o termo independente, a gente pode colocar em evidência. E outra dica legal é que pelo menos uma das raízes vai ser zero. Ok? Então o que é que a gente pode fazer aqui? Colocar o x em evidência, tá? Aqui vai virar x menos 4. Isso tem que ser maior que zero. Vou chamar isso aqui de 1, né? Equação 1. Agora aqui, perceba, pessoal, que o valor de A está negativo. Então eu vou multiplicar por menos 1. Fazendo isso, tá? A gente sabe que o sinal da desigualdade aqui, ele inverte. Então fica já colocando em evidência, né? x menos 5 menor que zero. Vou chamar isso aqui de equação número 2. Tá bom? Agora, pessoal, é que tá o detalhe da questão. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quais são as situações que me geram produtos maiores que zero, né, nessa situação dada? Aqui eu faço a mesma pergunta. Quais são os produtos que culminam aqui, né, que me levam a ter valores menores que zero? Certo? Obviamente, veja o seguinte, que se aqui for mais vezes mais, teremos um valor maior que zero. Se tivermos aqui mais vezes menos ou menos vezes mais, tanto faz, certo? Teremos valores negativos, menores que zero. E não é isso que a gente quer. Então vamos tomar exatamente esse cuidado. Então, por exemplo, temos a seguinte situação dessa equação 1. Está aqui, ó, número 1. Certo? Temos o seguinte, preste atenção.
Se o x', né, que eu vou chamar de uma das raízes, tá, for menor que zero, certo? Eu estou considerando ela negativa. Se for negativa, o que é que tem que acontecer aqui? Se eu considerar esse x menor que zero, a gente tem uma primeira situação. Qual seria? Se ambos os x forem negativo, por exemplo, vamos pegar aqui o menos 5. Menos 5 com menos 4, quanto é que dá? Menos 9. Menos 9 vezes menos 5 vai dar um valor o quê? Maior do que zero, porque eu estou fazendo menos vezes menos. Então isso daqui é válido. Eu chamar x de menos zero. E temos a outra situação. Qual seria? A outra raiz, né? Vou chamar aqui de x duas linhas. Segunda situação. X menos 4. Tá aqui. X menos 4 ser maior que zero. Por quê? A gente vai ter agora um x maior que 4. Então, legal. Se o x for maior que 4, por exemplo, 5. 5 menos 4, 1. 1 vezes 4, 4. Então, tivemos aqui um valor também maior do que zero. Então, essas duas situações aqui, o x ele sendo menor que zero ou sendo maior que 4, eles satisfazem aí essa inequaçãozinha, tá bom? E agora vamos analisar, então, colocando aqui, tá aqui embaixo, o x, ele pode ser menor que zero, ou x pode ser maior que 4, tá ok? E vamos analisar agora a segunda equação, tá? Temos aqui a primeira analisada. A segunda, eu quero produtos cujos valores d menor que zero. Então, o que é que tem que acontecer? De primeira mão, x', né? Vou chamar aqui de primeira raiz aqui, tem que ser maior que zero. Então, veja só. O x aqui sendo maior que zero, o 1, né? Vou pegar um valor fácil. 1 menos 5, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. E veja que menos 4 é menor que zero. Então faz sentido colocar aqui o x sendo maior que zero. E temos uma segunda situação. Vou chamar aqui de x duas linhas. Que é o quê? A gente pegar o x menos 5 menor que zero. Por quê? O x agora vai passar a ser menor que 5. Legal, se o x for menor que 5, isso garante também que essa questão aqui seja negativa. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui o x sendo 4 positivo. 4 positivo com 5 negativo, menos 1. Menos 1 vezes 4, menos 4. Então, eu garanti aqui com valores menores que 5 para o x, que essa situação aqui sempre vai dar negativa. Então, temos x maior que zero, x menor que 5. Legal. Então, eu posso aí finalizar a nossa questão, tá? Agora, com muito cuidado, certo? Porque o logaritmando, lembra lá, logaritmando, ele precisa ser maior do que zero, tá bom? Então, tem algumas coisas que eu tenho que tomar cuidado. E para isso, certo? Eu quero garantir que valores que eu coloque aqui da primeira situação e da segunda estejam bem bonitos, né? Porque, veja só, existem alguns valores aqui da primeira equação, que se eu colocar aqui no x, vai dar beleza, né? O logaritmando vai dar maior que zero. Mas será que esse mesmo valor que eu colocar aqui e o logaritmando maior que zero, se eu colocar esse mesmo valor aqui, por exemplo, vamos botar 1, se eu colocar 1 aqui der positivo, será que se eu multiplicar
pelo mesmo 1 que eu substituí aqui, resolvendo, né, e tudo mais, será que vai satisfazer o que eu quero? Eu vou ter um logaritmando positivo? Então tem que ter muito cuidado com isso. E para analisar assim no olho fica difícil. Então o que é que a gente faz? Convida, né, pegar a réguazinha aqui e colocar uma reta real para a gente verificar isso. Ver se dá aqui nesse espaço. Certo? Então como é que fica? Olha só. Na primeira situação, vai ser a nossa primeira equação. Aqui, essa linha eu vou utilizar para a segunda equação. Certo? E aqui eu vou pegar a intersecção. Ou seja, valores que tanto se eu colocar nessa primeira situação aqui e na segunda, dê certo, não tenha nenhum problema quanto a restrições de domínios, tá ok? Ou seja, sempre garantindo que meu logaritmano vai ser maior que zero. Então, bora lá. Deixa eu pegar aqui, primeira linha, né? Vamos ter aqui uma das raízes, né? Eu vou colocar aqui como nosso parâmetro o zero, tá? O zero e o 4, ok? 0 e 4. Agora, claro, não tem menor ou igual, certo? Então, só tem um menor. Então, aqui vai ser bolinha. Deixa eu tentar colocar de outra cor. Tá aqui. Bolinha aberta aqui no 0. Eu vou botar aqui o 0. E nele vai ter bolinha aberta. E no 4? Também, né? X maior que 4. Então, vamos ter bolinha aberta no 4. Deixa eu botar aqui o número 4. Bolinha aberta no 4. Deixa eu... Beleza. Então, veja só, galera. Se eu pegar valores maiores que 4, estou garantindo aqui, e menores que 0, estou garantindo aqui que, lembrando lá do conteúdozinho de intervalos, certo? Aqui eu vou garantir sempre positivo, e aqui também, positivo, positivo, positivo. Tá bom? E aqui no centro, claro, negativo. Isso porque o A é positivo, então a gente vai ter essa situação. Tá ok? Já o A aqui é negativo, então o que é que vai acontecer? Bora lá. Aqui teremos o mesmo zero. Bolinha aberta novamente, né? Porque x... Agora vamos ter a seguinte situação. X maior que zero. X maior que zero. E x menor que 5, pessoal. X menor que 5. Então, o que é que vai acontecer? Bolinha aberta também, né? Então, a gente vai ter essa galera aqui, ó. E como o A é negativo, então vai se inverter a lógica. Aqui vai ser os valores positivos para essa função, né? Valores de x que eu vou substituir e vai dar positivo. Olha que legal. Então, deixa eu arrumar isso daqui. Tá? Deixa eu arrumar isso daqui. Pegar essa folha aqui de baixo emprestado. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Que aqui fica... Dá um espaço legal. Olha o que aconteceu. Tínhamos... então, deixa eu só transcrever aqui. Bolinha aberta. Bolinha aberta. Bolinha aberta. Tá? Aqui tínhamos o quê? Bolinha aberta, né? Para todos os intervalos. Porque ninguém tem o sinal de igualdade. Vou colocar a bolinha aberta. Aí aqui tínhamos... número 4.
Só corrigindo, esse bolinha aberta aqui, deixa eu riscar. Ele vai se estender mais ou menos para cá, porque ele vai ser o do 5, na verdade? Vai ser o valor de número 5. Ok. Então, olha o que vai acontecer. É só positivo aqui, né? Positivo, 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 positivo. Aqui teremos negativo. Positivo, 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 positivo. Isso até chegarmos aqui no 5. E aqui negativo, né? Aqui, porque o valor de A, né, galera? Quando é maior que zero, a gente sabe. Temos a concavidade aqui, voltada para cima. E aqui o A menor que zero, né? Concavidade voltada para baixo. Ok? Bom, como eu disse para vocês, o logaritmando, ele precisa ser sempre, sempre, sempre maior que zero. E como eu faço para garantir isso? Nada melhor do que a multiplicação de dois positivos. Então preste atenção. Se eu pegar, por exemplo, aqui o 4,5 e multiplicar, certo, por 4,9, isso vai me garantir, lá no logaritmando, certo, que eu vou ter um produto positivo, ou o meu logaritmando ele vai ser positivo, melhor falando, tá? Então, quem me garante isso é só essa região aqui. Só essa região aqui. Que compreende em quê? Intervalo aberto no 4 e no 5. Ok? Então temos aí a nossa resposta, letra B. Ok, galera? Abração aí para vocês e qualquer dúvida, deixa nos comentários.